Bom, hoje eu vou falar um pouco sobre o sistema digestório. Esse sistema possui alguns órgãos essenciais, né? Como a gente visivelmente pode ver. Existem os órgãos do canal do trato gastrointestinal, né? Que é a boca, a faringe, o esôfago, o estômago, o intestino delgado e o intestino grosso. Nós também temos os órgãos acessórios, como a língua, as glândulas salivares, o pâncreas, a vesícula biliar e o fígado, que também vão auxiliar nesse processo de deglutição do alimento até o processo final. Esse alimento vai passar por um tubo muscular que digere o alimento e quebra em fragmentos, que depois esses fragmentos ele será direcionado para o sangue. Então ele passa por um processo de deglutição, passando pelo esôfago, que é o tubo muscular, e aí ele passa pelo esôfago por movimentos peristálticos, que nós chamamos. E esses movimentos, eles são involuntários, e acontece também lá no estômago, no intestino. Esses movimentos a gente não tem controle, né? E ele acontece, então, na parede desses órgãos, que é a parede muscular desses órgãos. Na cavidade abdominal, existe o peritônio, que faz um importante papel de proteção desses órgãos, né? Existe o peritônio visceral, que ele cobre a superfície externa da maioria dos órgãos digestórios, que tem a continuidade com o peritônio parietal. Então, segue a sequência de peritônio visceral para o peritônio parietal. E entre os dois peritônios, existe uma cavidade parietal, que ela, na verdade, ela produz um líquido, né? Que faz com que esses órgãos tenham algum movimento, mas que, de certa forma, ele consiga prendê-los, né? Existe também o mesentério, que ele é uma dupla camada de peritônio. E ele prende os órgãos digestórios, na realidade ele prende o intestino delgado na cavidade abdominal. E também tem o mesocolo, que ele prende mais o intestino grosso, mas não, ele prende o intestino grosso também nessa cavidade. E também é por esse mesentério que os vasos sanguíneos conseguem alcançar esses órgãos, né? Até os vasos sanguíneos, a linfa, os nervos. Também, juntamente com o intestino, dando continuidade a ele, né? Temos o intestino grosso, que ele faz um tipo de emoldura em volta do intestino delgado, até chegar, faz parte também com o ânus, né? Ele chega até o reto. E também nesse sistema, como eu já disse, existe o pâncreas, né? O pâncreas, ele degrada todo tipo de alimento, é através de enzimas que ele produz, e produz o suco pancreático, que também auxilia na digestão. No sistema digestório, o fígado tem o papel de produzir a bile. No caso, essa bile, ela passa para o sangue por diversos tubos biliares, que quando eles se fundem, eles formam o ducto hepático comum. E ele leva, então, que consegue levar o sangue até o duodeno. Um fato interessante para se dizer aqui nesse sistema é a apendicite, né? Muitas pessoas, é muito comum que tenha a apendicite, que é um bloqueio por fezes no intestino grosso. Então, as fezes elas ficam paradas ali no intestino grosso e elas não conseguem sair. Acontece um inchaço nessa apêndice, por produção de bactérias infecciosas lá no lúmen dela, né? E aí ela pode se romper, espalhando toda essa fezes pela cavidade abdominal. Isso pode acarretar em graves consequências. Então, por isso que é importante a cirurgia quando acontece uma inflamação na apêndice. É esse processo que acontece. Então, sobre o sistema digestório, os principais órgãos, né, e os procedimentos, alguns deles nós dissemos aqui. Sobre o sistema digestório, é isso.